O filme Pompoko, A Grande Batalha dos Guaxinins, lançado em 1994 e produzido pelo Estúdio Ghibli, surge com uma temática interessante que pode muito nos ensinar sobre como o homem se relaciona com a natureza, mesmo que de modo negativo, revelando a exploração e negligência que os seres humanos exercem sobre os animais, como é mostrado ao longo da trama. O cenário é construído em torno da cidade de Tóquio. Guaxinins unem-se para impedir que empresas de construção derrubem e destruam a floresta em que vivem. Para isso, juntam-se buscando melhorar suas habilidades de combate e transformação, pois nesta história é concedido a eles a habilidade de mudar de forma, algo muito recorrente nos mitos japoneses, mas esse assunto deixaremos para mais tarde. É importante destacar que esse enredo possibilita a compreensão do período de modernização no Japão, em que muitas cidades foram construídas enquanto as florestas eram derrubadas, para dar espaço para essas moradias. Já parou para pensar como seria se você, que está vendo esse vídeo, de repente, sem seu consentimento e aviso algum, fosse expulso do seu lar e precisasse buscar outra moradia? Assim, o que faz o homem ter esse poder e direito com os animais? Pois é, talvez você precise ver até o final do vídeo para responder essa pergunta. Agora, associando a trama do filme ao passado, entende-se como ele, por ser um produto de seu tempo, acaba utilizando como cenário político e social o conhecido milagre econômico japonês, período pelo qual a sociedade japonesa passou por um crescimento exponencial, econômico e científico, e como consequência teve uma criação e expansão de núcleos urbano-industriais. Nesse sentido, esta situação é muito bem representada no decorrer do filme por meio das ações do governo, que ao implementar um projeto de desenvolvimento urbano na região de Tama, causará inevitavelmente severos impactos ecológicos no habitat dos guaxinins. Diante disso, os guaxinins que residem nas florestas de Tama, visando desesperadamente proteger o seu ecossistema, tomam a decisão de enfrentar os humanos invasores por meio de estratégias de guerrilha que vão desde a execução de ataques relâmpagos aos canteiros de obra, com o intuito de sabotar as construções e destruir os maquinários, utilizando até mesmo uma técnica mística chamada de metamorfose. Com esta habilidade, eles tornam-se capazes de assumir a forma física de várias criaturas, monstros e espíritos sobrenaturais do shintoísmo. Os guaxinins utilizam estes recursos de transformação em imagens de yokais, seres presentes no folclore japonês, para impor medo e assustar os trabalhadores das obras. Voltando para o problema central do filme, é importante destacar como as inúmeras ações realizadas pelos guaxinins para proteger o seu habitat não apresentaram resultados satisfatórios, pois tanto o número de trabalhadores para a execução de obras quanto o maquinário é sempre reposto de forma constante, segundo o intenso ímpeto do governo japonês em levar adiante este projeto de desenvolvimento urbano na região de Tama, tornando ineficaz a resistência militar dos guaxinins. De modo geral, ao analisar e refletir sobre as ações dos humanos no decorrer da trama e suas interações com a natureza, é possível traçar um paralelo com a nossa realidade. De acordo com o filósofo alemão Friedrich Engels, ao longo da história, a sociedade humana procurou diversas maneiras de impor o seu domínio sobre o meio ambiente, explorando seus recursos naturais e ocultando os impactos ambientais. E para legitimar suas ações, o homem vem pregando o discurso de que a espécie humana encontra-se separada do mundo natural, ou seja, em um estágio superior. A experiência cultural também se torna palpável no filme. Os moradores que serão afetados pela urbanização e terão seus modos de vida transformados para sempre oferecem resistência, muitas vezes ancoradas em sua visão de mundo mitológica e de reverência com os elementos da natureza, que fazem parte da cultura local tradicional de longa duração, por terem um contato direto com seus rios, florestas, animais e o clima. Os tanukis de Pompoko representam culturalmente a floresta como um lugar de reverência, com seus santuários dedicados a animais e espíritos da floresta conhecidos como yokais. E podemos ver isso no desfile que os tanukis realizam em New Town, como era conhecida a área de Tóquio em expansão, como é mostrado no filme.
Neste desfile, eles se transformaram em diferentes figuras mitológicas japonesas, na esperança de que aquilo irá rememorar culturalmente as pessoas da cidade para a sensibilidade com a natureza, de que os espíritos de lá não estão felizes com o processo de urbanização. Estes elementos do shintoísmo estão presentes até hoje na cultura japonesa. Quando pensamos no Brasil, percebemos certos elementos de nossa cultura popular através de características que resistem à visão puramente expansionista sobre a floresta e seus residentes, sejam as próprias plantas, os animais e os seres humanos que vivem neste espaço. Tratar do Japão e seus conflitos ecológicos pode ter parecido um assunto distante de nossa realidade no Brasil. No entanto, as características que discuti neste vídeo ecoam na história ambiental em diversos lugares. Uma experiência similar no Brasil é retratada em como lidamos com o meio ambiente na Amazônia, desconsiderando histórias locais de seus moradores, tratando como uma terra sem gente e apta apenas para exploração. No quilombo São Benedito, localizado à margem direita do rio Tocantins, na cidade de Cametá, no estado do Pará, vemos uma situação similar à transformação do espaço que vemos nas colinas de Tama, com a destruição da orla do rio Tocantins. O projeto pretende urbanizar a orla para fins turísticos. Aqui, mais uma vez, nos deparamos com a questão de moradia dos que vivem nas áreas afetadas e como as autoridades não se importam com isso e promovem a destruição de acordo com os interesses econômicos, negligenciando os direitos e a própria existência da natureza.